Boa noite, Votorantim. Boa noite a você que está em casa acompanhando, esperando o início aqui do debate dos fatos. É uma satisfação, é uma alegria estar aqui para juntos fazermos um programa, como é feito toda semana, né? Um programa onde a gente avalia, analisa os principais fatos da semana e sempre com um convidado para que a gente possa juntos fazer esse debate, com você e com o convidado. Como já foi anunciado e bem anunciado aí durante a semana, o nosso convidado de hoje, até em função dos acontecimentos a nível nacional há pelo menos 2 semanas, que é a condenação dos mensaleiros, né? Um assunto aí que tomou conta da mídia nacional. E o desfecho foi a prisão de vários integrantes, vários envolvidos nesse processo que a mídia denominou como mensalão. Entre os presos, né, tem aí 2 políticos que têm assim, um histórico relevante dentro da política nacional. Nós temos aí o Zé Dirceu, ex-ministro, né, ex-ministro da Casa Civil, e o deputado federal, o Genuíno, que está nesse processo em função de ter exercido o cargo de presidente do PT. Tá? E para a gente estar conversando sobre isso, nós convidamos hoje, você já deve estar sabendo, o Marcelo Bancaleiro. Ele que é blogueiro, é um ativista político, ativista no ponto de vista que está sempre participando dos debates políticos, não só da cidade de Votorantim, mas a nível Brasil, é petista convicto, né? Convicto, e vem fazendo uma defesa, aliás, acredito eu, que é a principal pessoa a fazer a defesa do mensalão, e não é de hoje. Desde que o assunto veio à tona, o Marcelo, ele tem aí chamado a atenção aí principalmente dos internautas nesse trabalho incessante que é defender o mensalão. Ele tem argumentos para isso, ele tem convicção disso, e entre os assuntos debatidos hoje, sem dúvida nenhuma, o mensalão vai estar na nossa pauta aqui com o Marcelo. Já vou começar aqui cumprimentando o Marcelo e agradecendo. Marcelo, muito obrigado por você ter aceito o convite. Aliás, eu sempre estou aqui mencionando o seu nome e dizendo, a gente pode até não concordar, né, com a sua linha política, a sua linha ideológica, mas uma coisa é fato, a sua coragem, né, a sua coragem, tanto de se expor, quanto de ir à defesa, né, sair na defesa de algumas questões. O mensalão é uma delas, né, não é só mensalão, sair em defesa de alguns assuntos aí que tomam conta do país, e você tem uma massa toda contrária, muitas vezes, ao seu pensamento, que é o caso do mensalão, né? Então, assim, eu tenho que reconhecer que você é uma pessoa de coragem. Então, meus parabéns. E obrigado por você estar aqui. Obrigado, Wellington. E a recíproca é verdadeira. E meus parabéns pela TV Votorantim, dar esse espaço porque a mídia comum não dá, né? Nós nunca teríamos isso numa Globo, num SBT, e a TV comunitária está aí para isso, para mostrar para a cidade que a cidade de Votorantim, ela faz parte de um todo chamado Brasil, e é importante também esses temas sobre o caso do AP 470, chamado de mensalão pela mídia comum. Muito bem. A Luciana está terminando a Gazeta de Votorantim, mais uns minutinhos ela estará aqui com a gente, ela vai estar lendo aqui para vocês toda a relação de brindes, né, prêmios que a gente distribui àquelas pessoas que ligam e fazem os seus questionamentos, fazem as suas perguntas, né? O telefone já está na tela aí, então você ligue, participe, faça as suas perguntas, ou relacionado ao tema, que é o Marcelo Bancaleiro, que está aqui,
que vai estar debatendo vários assuntos, não é só mensalão, não, ou qualquer outro assunto que você queira abordar ou questionar, nós vamos ter o maior prazer em estar podendo responder e você vai estar concorrendo aos prêmios que daqui a pouquinho a Luciana vai estar listando para vocês. Marcelo, mas vamos lá. Última vez que você esteve aqui, eu me lembro muito bem que você veio já para falar sobre a AP 470, né? Sim. Mais conhecida como Mensalão. E uma coisa que me chamou muito a atenção, você tinha na ponta da língua o nome de uma dessas pessoas envolvidas, uma dessas pessoas que estava no processo ainda, e você, além de falar muito de Zé Dirceu, além de falar muito de Genuíno, até outros que não saiu a condenação ainda, como o João Paulo Cunha, aqui de Osasco, além de você falar de todas essas pessoas, o que chamou a atenção que você falava e questionava e dava argumentos sobre uma das pessoas, que não era uma pessoa, no meu entender, tão conhecida assim, porque ele exercia um cargo técnico no Banco do Brasil, não era político de mandato, né? Ele exercia um cargo no Banco do Brasil, e você falava muito do Henrique Pezzolatto, né? Falou bastante, a gente como não conhecia, a gente não questionou muito, né? E essa pessoa, ao tempo que você estava aqui com a gente, você estava com um computador e você estava conversando com essa pessoa. Essa pessoa, esse Henrique Pezzolatto, ele estava lá no Rio de Janeiro, interagindo com você aqui e até te ajudando, te abastecendo com informações para que você pudesse... São muitas, né? Para organizar essas informações. Isso, exatamente. Eu me lembro até que ele comentou assim que o apresentador falava demais e não deixava você falar. Eu me lembro disso. E essa pessoa, né, ela hoje inverteu os papéis. Dentro desse processo do Mensalão, ela está sendo muito mais cogitada, mas muito mais do que o Genuíno e muito mais do que o Zé Dirceu. Por quê? Você que está em casa, está nos assistindo, deve saber que ele, de todos os condenados, né, foram 7 os condenados, ele foi o único que não se entregou à justiça. Foram 13 condenados. Há 13 condenados agora, é verdade. Tem o pessoal lá do Marcos Valério, né, o pessoal do banco, 13 condenados. O Henrique Pezzolatto foi o único que não se entregou, né? A polícia chegou na casa dele, ele não estava, e a informação que veio depois, veio no dia seguinte, que ele teria se mandado do Brasil e estaria na Itália. Então, todo esse comentário hoje sobre o Henrique Pezzolatto deve-se justamente pelo fato dele ter desaparecido, né? Desaparecido. Pergunta que, para a gente começar até nosso bate-papo aqui, você manteve muito contato com o Pezzolatto. Antes de começar o programa, você até me deu uma informação que eu fiquei até surpreso. O Pezzolatto chegou a vir na sua casa aqui em Votorantim, aqui na Paula Ney. Sim. Aqui na Paula Ney. Então, a gente percebe que a relação sua com ele é uma relação estreita, uma relação de amizade mesmo, né? Onde está o Pezzolatto e quanto tempo faz que você não mantém contato com ele? Na sua casa não está, que a gente já está sabendo, não, né? Na minha casa, né? Como o Barbudo falou no Gazeta. Pezzolatto, eu conheci Pezzolatto através do Alexandre do Mega Cidadania, que me enviou os documentos, e a gente começou a entender que Henrique Pezzolatto era inocente. E eu comecei a fazer a defesa. E aí, o Henrique Pezzolatto, num ato de humildade, vindo do Rio para São Paulo, pediu para me conhecer, porque eu fazia aquela defesa dele. E aí veio aqui na Paula Ney, entrou na minha casa, e aí eu vi o homem, Henrique Pezzolatto, que até então só conhecia pela mídia comum, né? E já fazia a defesa dele até então. E o Henrique me deu mais documentação,
fundamentou mais a sua defesa, e aí eu comecei a seguir, fui para o Rio, fui para Santos, fui para vários lugares, fazendo atos que a gente fazia em defesa dos companheiros. E o Henrique, quando saiu o decreto da prisão dele, ficaram sabendo que há 45 dias ele já estava na Itália, né? E exatamente nessa data foi a época que eu deixei de conversar com o Henrique, né? Eu tinha contato com a esposa dele, com a Andréia, mas nada era conversado, porque a gente não sabe se a polícia tá sondando, né? Então, eu não sei dos detalhes, né? Porque eu não acompanhei, mas eu sei que Henrique já não estava no Brasil. E como foi para você, quando você recebeu a notícia, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, que a sentença saiu e a televisão mostrando o Genuíno se entregando, Zé Dirceu se entregando. Nesse primeiro momento, qual foi a sua sensação? De golpe, né, meu? Porque pensa na simbologia que isso tem. 13 presos no dia da proclamação da República. O povo, se você perguntar para a população em geral, para o brasileiro comum, e falar assim, quem foi preso no julgamento do Mensalão? Eles só vão lembrar de petista. E são 40 integrantes que caíram lá, depois foram retirando e ficaram 25 condenados, né? Se você perguntar hoje para o brasileiro comum, você só vai ter petista. O povo não... Foi tudo feito uma armação simbólica para mexer no senso comum, e hoje é petista. Ninguém lembra do Marcos Valério, ninguém lembra... Não, o Marcos Valério, ele é o pivô, né? Ele é o pivô. Mas é até bom que não seja muito lembrado, porque ele vai ser lembrado agora no Mensalão Mineiro, que é dali que Marcos Valério vem, né? E o grande erro do PT foi não ter percebido isso, né? E o erro do Caixa 2 ter envolvido o Marcos Valério, que foi tudo que eles precisavam. Então, o Caixa 2 é uma realidade dentro das campanhas. Caixa 2 é uma realidade que a gente está lutando contra isso, que é pelo financiamento público de campanha, para evitar esse tipo de coisa. É uma bandeira do PT. Mas... Agora, Marcelo, uma bandeira do PT. Sendo uma bandeira do PT, não é mais fácil não fazer a prática, não entrar nesse jogo? Então foi não erro. É mais fácil? Foi erro, ninguém é perfeito, o partido não é perfeito, tem os seus erros, e esse foi um dos erros, que está tentando, né? Eu acho que o melhor que tem a fazer é você olhar e falar, peraí, erramos e vamos mudar isso. Vamos tentar um modo de mudar. E o melhor modo é com essa bandeira agora do financiamento público. Então, a gente pede que apoiem, que assinem. A gente precisa de mais assinaturas. E você acredita que dentro do sistema brasileiro, dentro desse vício que já se virou, né, principalmente as empresas bancando campanhas, sim, né, e depois mandando a conta. E mandam, né? E manda a conta, né? Fica alta para o povo. E fica alta para o povo. E seja PT, PSDB, PMDB, não importa a sigla partidária, todos aceitam essas doações, até porque é legítima. As empresas, elas podem financiar campanhas políticas, né? Você acredita que vai avançar essa discussão? Se passar o financiamento público, que muita gente não quer, essas empresas são né, uma das que não quer, eu acho que tem assim, sobe um degrauzinho nessa evolução política que é necessária, né? A reforma política precisa acontecer, não essa mini reforma que está se aprovando, mas uma reforma mesmo consistente. Que pena que não vai ter uma assim grande já para 2014, né? Mas que aconteça essa reforma, uma reforma no judiciário, né? Para que coisas absurdas como está acontecendo. Agora, pessoas de boa índole, elas precisam precisa de lei, precisa de reforma, não é uma coisa de cada um. Mas a pessoa de boa índole trabalha como uma engrenaginha dentro de uma máquina, né? Ela roda, mesmo com a sua boa índole, dependendo de outras engrenagens, né? Infelizmente, ou você muda toda a montagem dessa máquina... Você não acredita em membros do PT com essa pureza
que não precise entrar nesse esquema, Não, nesse acredito. sistema. Não, eu acredito que as pessoas têm, mas o que acontece? Não é melhor você reformar a máquina e evitar que outras pessoas de boa índole sejam corrompidas? Né? Porque aquela que não for corrompida, que ela é de boa índole, ela vai se desgastar suas engrenagens. Né? Ela vai sofrer com isso. Zé Dirceu é de boa índole? Olha, eu conheço pouco o Zé Dirceu pessoalmente. Eu fiz a defesa de Henrique Pisolato. Defendo o Zé Dirceu porque eu acredito no golpe que foi armado na questão do mensalão. Eu defendo o Zé Dirceu na questão do mensalão. Porque... Você acha que ele é inocente na questão do mensalão? Por que precisou do mensalão? Para comprar os deputados. Havia uma pesquisa... Comprar os deputados para que eles votassem a favor do governo. Não, a invenção do mensalão, estou falando. Por que foi a invenção? Porque havia uma pesquisa de que dos 500 e poucos deputados que podiam ser eleitos, 350 o PT ia eleger com sobra. Corta aqui, Carlos André. Né? Aí. O PT iria eleger com sobra 350. Era a maioria da Câmara PT. Então, eles precisavam fazer alguma coisa. Olha lá, olha, o Carlos André acabou de pôr ali o momento da prisão do Zé Dirceu e do Genuíno, ali, o Genuíno saindo da casa dele e o Zé Dirceu também chegando lá na Polícia Federal. É uma triste história, porque a gente sabe que, por mais que falem de Zé Dirceu e outras coisas, outras denúncias sobre ele, o que tem para falar de Genuíno? Né? E outra, que história que esses dois tiveram aqui na história política do Brasil? Né? Se você ver o Hércules 56, eu postei o documentário no blog, é muito importante que nossos jovens, esse pessoal que saiu para a rua lá, dos movimentos, assistam, entendeu? Porque não dá para manchar a história de gente que fez pelo Brasil. Mas você não acha que é eles mesmo que rasgaram a biografia Não, porque deles? eu não acredito em mensalão. Foi inventado um mensalão por causa do PT fazer os 350 deputados, já tinha pesquisa que dava certo, e aí o PT teria a maioria na Câmara, era governo absoluto. Não precisava nem de fazer coligação, nem ter aliados. Com os 350 deputados, passavam as leis. O problema, aí precisavam parar o PT. E aí eles tinham o quê para parar o PT? A mídia, eles tinham para parar o PT o Carlinhos Cachoeira magoado com o Lula, por causa dos bingo, e o Demóstenes Torres magoado com o Zé Dirceu, por causa que impediu ele de ser o ministro da Justiça. Graças a Deus, né? Vamos dar um pontinho para o Zé Dirceu, né? Quem gosta de criticar, já pensou? Demóstenes Torres hoje, respondendo lá como respondeu o Eduardo Cardoso, com a firmeza que ele respondeu hoje, né, que quebrou os tucanos. Acho que eu postei o vídeo de 46 minutos, vale a pena cada segundo a defesa que o ministro fez lá, da sua atitude de colocar a denúncia lá do metrô, né? Da Siemens, né? Do caso do Siemens. Marcelo, esse trabalho que você faz incessantemente aí no blog Checkmate, qual o alcance que você imagina que você tenha? Porque virou uma fonte de referência, até uma fonte de pesquisa, né? Eu devo ter um alcance, porque, de repente, eu tenho pessoas influentes me adicionando no Facebook, como o senador Paulo Paim, né? Eu tenho o Rui Falcão, presidente do PT, eu tenho o Vacareza, que me adicionou por conta desse meu trabalho na internet, eu tenho o Haddad, que me segue no Twitter, né? Que eu faço defesa também, e o blog... O Pisolato, quando eu falava de Pisolato, como a mídia não expunha Pisolato, ninguém sabia quem era, eu tinha pouca repercussão, né? Por mais que eu postasse, ainda não era tanto. Quando o Pisolato se fez notícia ao fugir para a Itália, para salvar a própria vida, porque eu acredito que ele corria risco de morte, ele ia ser arquivo morto. Porque Pisolato, se fosse preso, ele poderia entrar com recursos, revisão criminal. E aí os documentos que a gente tem que prova a inocência, ele poderia apresentar, que hoje não pode. Mas e isso causa risco de morte para uma pessoa, Marcelo? Pense, todo o pessoal que eu chamo de golpista, que é a mídia, que é Joaquim Barbosa, que eu chamo de golpista, né? O Gurgel, que é o promotor, que eu chamo de golpista, se eles
Se o Pisolato entra com a revisão criminal e aí apresenta os documentos, não tem como barrar isso, e prova que é inocente... Mas quem decide é o Supremo Tribunal. Não, mas aí o Supremo só conseguiu incriminar ele porque impediu de a lei máxima do país. Mas ele impediu... Se ele não provou até agora... Não provou porque não deixaram mostrar o documento, falou que não podia nesse processo, só poderia na revisão. Então, ele vai preso, em regime fechado, único, né, do PT, em 12 anos, e entra com revisão criminal. Você acha que não ia mandar matar? Mas se fosse assim, por que que o Joaquim Barbosa iria mandar prender ele, então, sabendo que corria esse risco? Porque o Joaquim Barbosa tem rabo preso com a Globo, o filho dele trabalha, arrumou um emprego para o filho dele, o Luciano Huck, na Globo. Ele tem, quando abriu o inquérito 2474, que agora saiu da relatoria dele e foi para o Lewandowski, nesse inquérito, tudo que ele pôde tirar da AP 470, que dava a inocência de Pisolato, ele jogou nesse inquérito. Isso agora vai vir à tona, porque não é mais ele o relator. Vai cair a casa. Marcelo, você continua firme aí na defesa, né? O gesto do Pisolato fugir, que foi um termo que você usou, no início você usou o termo auto se exilar, parece-me, né? Eu coloquei como exilado, o Barbudo falou para mim que exilado é outra coisa, mas eu acredito em exílio, porque ele precisou optar por ir para lá, e ele não está fugindo, porque ele vai procurar a justiça lá para ser julgado lá, e ter a chance de mostrar essas provas, e quando ele foi inocentado lá... Agora, esses mesmos argumentos seus, não serviria para o Genuíno, não serviria para o Zé Dirceu? E digo mais, o Genuíno e o Zé Dirceu não foram mais homens no ponto de vista de enfrentar uma situação e se entregar do que o Pisolato? É diferente quando você fala do histórico de Genuíno e José Dirceu, da ditadura, o que esses dois já sofreram no pau de arara, é muito diferente de você pegar um cidadão comum, Pisolato, bancário, e falar para ele, ó, você vai para a prisão fechada, com preso comum, né, e ainda sabendo desse risco que poderia de ser um arquivo deletado. Então, você aprovou a atitude do Pisolato? O próprio Dirceu aprovou, saiu uma matéria de que o Dirceu sabia, né, que Pisolato iria fazer isso, caso fosse condenado, e aprovou, porque é uma chance que eles têm, única chance de... Quando eu até postei esses dias uma conversa minha com o Pisolato no Rio de Janeiro, ele falando para mim, Marcelo, eu não sei porque Deus está me permitindo passar por isso, mas eu vou aceitar, porque Deus sabe o que faz. Daí eu falei, olha, eu creio que você tem uma missão, porque se você não tivesse arrolado na AP 470, os petistas não tinham chance de escapar. Porque usaram você, um pilar falso, hoje tem chance de anular esse julgamento, quando provar sua inocência. Então, é uma missão de Deus na sua vida. Então, quando ele vai para lá, ele ainda dá esperanças para Quando que você acha que a gente vai ter notícias que o Pisolato apareceu em algum lugar, se é que é na Itália mesmo, que deve ser, que é onde ele tem cidadania, né? Nós temos uma tucana escondida lá na Itália, que é uma ítalo-brasileira, uma deputada lá, que diz que está fuçando tudo para descobrir ele. Uma mulher que tem denúncia de caixa 2, né? bem estilo tucana mesmo, né? Está lá na Itália, essa senadora aí, essa deputada aí, ela está caçando o Pisolato, né? Quer tentar dar um jeito de impedir isso também. Por quê? E Pisolato vai esperar um bom momento, né? Ele vai esperar o momento certo, não vai se arriscar. Eu creio que na hora certa ele vai conversar com a justiça italiana. Ele não quer ficar fugitivo, ele quer limpar o seu nome e voltar para o Brasil com dignidade, para ele poder andar na rua com dignidade. Falando ainda do blog, Marcelo, você utiliza o blog e faz ali no blog citações, provocações. Sim. Provocações. Acho que mais provocações. Mais provocações. Isso tudo ajuda no debate do pensamento, das ideias, e a fazer com que as pessoas se convençam daquilo que você acredita que é o certo? Eu tento com o blog provocar curiosidade, né? Quando você faz uma provocação mais dura, quando você coloca a Globeleza, o Joaquim Barbosa no corpo da Globeleza, e você joga uma hashtag Globeleza 2014, você faz com que
pessoas de senso comum, que despolitizadas, cliquem para ver e acabam tendo contato com aquilo. E funciona, né? E é aquilo que a gente conversou ali no bastidor, né, que brincando a gente desarma um pouco as defesas e consegue passar um pouco de informação. E é isso que eu tento fazer. E você não tem medo de brincar com pessoas de tão alto nível político e de poder? Não, porque eu tenho a Constituição ao meu favor. E outra coisa, quando eu falo corrupto Joaquim Barbosa, se eu não sou, me processo. Se eu estou mentindo que Joaquim Barbosa tem um esquema com a Globo, me processe. Eu vou pedir para o Carlos André ir passando devagarinho, Carlos André, algumas imagens que você separou do... Ah, tá aí. Aí, ó. Ali você tem ali um batalhão militar, o Joaquim Barbosa à frente, né? Antônio Fernando ali, ó. Que é o outro procurador. E todos ali esperando a ordem do chefe maior para fuzilar. Essa é boa, essa não tinha. O Pisolato. Essa não tinha. E engraçado a imagem do Pisolato que eles usam, né? Porque o Pisolato não é isso, só conhecendo ele pessoalmente. Pode avançar, Carlos. Opa. Aí, aliás, é isso que a gente ia falar também, você não... Poxa, mas agora o Rogério é meu amigo. Pô. O Rogério é seu amigo? O Rogério é meu amigo. O Rogério sabe que o Fernando era um tranqueira e ele hoje é meu amigo. Então, isso que eu ia dizer, né? Você utiliza o blog para fazer as sátiras, não só da política nacional, mas da política local também. Durante a campanha eleitoral de 2012, você brincou bastante aí com a situação do Fernando, né? Sim. Aliás, está ali o Fernando e o ex-assessor dele, pois o Rogério. E hoje eu tenho pessoas que eram aliadas do Fernando que hoje me dão razão para as coisas que eu falava do Fernando. Então tá aí. Ali, ó, ali é um tucano... Do peito pelado. Do peito pelado? Esse tem aqui em Votorantim. Ah, é? Tem. O que significa um tucano do peito pelado? É aquele que não voa, né, cara? Não faz nada, né? Ele só fica comendo o alpiste dos outros, né? Caindo no chão. Tá certo. Ali você tem também ali o Antônio Fernando e o Gurgel e o Joaquim Barbosa impedindo ele de falar, né? E classificando os três de três patetas. Três patetas. E a cara do Joaquim Barbosa ali, não? Aí é o Fernando, qualquer semelhança é apenas uma coincidência, eles só existem as incoerências políticas. Aqui é você provocando o Fernando também. Vamos lá? Voltando aqui no Joaquim Barbosa. Aliás, Joaquim Barbosa parece que é o preferido seu, né? Mas o cara é o que mais faz coisa errada, não tem cabimento. E o povo ainda aceitar aquilo que a Globo fala de herói. Quem vê isso no meu blog e só assiste Globo, fica horrorizado, né? Porque ele é o herói nacional. Não, ele resgatou a dignidade, ele prendeu na proclamação da República. Né? Ele mora no Rio de Janeiro, tem casa no Rio de Janeiro e um apartamento em Miami de $1 milhão. Isso, e ele ganha dinheiro da UFRG sem trabalhar, né? E o banheiro dele ele gastou 90 milhões. Essas coisas a Globo não fala, a Globo só fala o que quer. Ele não consegue andar nas ruas do Rio de Janeiro de tanto que ele é assediado, né? Então, realmente, você tem razão. As pessoas têm aí uma idolatria pelo Joaquim Barbosa. Mas como que eles fizeram com o Collor, não foi a mesma coisa? Né? Mesma coisa, toda a razão, tem toda a razão. Agora, Marcelo, aí ó, o Fernando ainda, a ideia, eu acho que o Fernando está achando que é com ele a situação aqui, mas não é. Propaganda para ele, aí, ele vai voltar em 2016? Na verdade, foi essa é uma imagem mais verdadeira de quem é Henrique Pisolato. Né? Não aquelas imagens que usam Ele era do Departamento de Marketing do Banco do Brasil. Diretor de Marketing do Banco do Brasil, 32 anos de carreira. Né? E ele e aí, nessa época que ele era 32 anos de carreira, ele teve muitos desafetos, porque ele queria criar institutos de obras sociais no Banco do Brasil, e aí havia já divergências quanto a esse lado dele lá dentro mesmo.
O Joaquim Barbosa, ele, na verdade, ele deve o cargo dele, né, no Supremo Tribunal ao maior petista da história desse país, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, não. Na verdade, ele deve o cargo dele ao Betinho. Ao Betinho? O Betinho pediu para o Dirceu. O Zé Dirceu? Para o Zé Dirceu, e o Zé Dirceu indicou, o Lula estava procurando um negro, porque queria favorecer, né, a classe negra e honrar, né, levando um negro para o STF. E aí o Betinho indicou o Joaquim, coitado, não devia conhecer o histórico, né, de bater em mulher, essas coisas. E aí o Joaquim Barbosa batia em mulher? Ô, louco, ele quase bateu no ministro. Eu vi essa dele, né? Se atenha, né? Se atenha, não. Teve eu tenho no meu blog lá o próprio ministro falando. Esqueci o nome dele agora, um cabeludo que tinha barbudo. Isso, eu lembro qual é. Então, ele quase foi para cima, tiveram que segurar ele, né, numa convenção que teve. E você acha que o Lula hoje se arrepende fala, né? de ter ouvido o Betinho? Eu tenho ouvido ele falando que ele escolheria hoje outra pessoa, né? Na época ele não pensou, né? O Lula aceitou sem ter percebido. Foi um dos equívocos do Lula, né? Marcelo, e o mensalão mineiro? O que é o mensalão mineiro? Nós estamos aqui em Votorantim, é um assunto que às vezes não chega muito para a gente, mas aí é um outro lado. Sim. Né? Aí já é o PSDB. Então, o mensalão mineiro, a gente é o modelo que foi usado. Para criar esse mensalão, precisavam de uma ideia. E a ideia eles tinham, porque eles tinham usado um mensalão verdadeiro, que é o mensaleiro mineiro, que foi para conseguir votos, que hoje, há um ano atrás, o Fernando Henrique Cardoso assume que teve, mas não sabe quem comprou, né? Então é absurdo isso. E foi com o Valério, né, com o Marcos Valério, que começou. E começa lá em Minas. E foi a base de tudo isso daí. Então, eles tinham como... E aí, como você vê, o mensalão mineiro, ele vem antes do mensalão, entre aspas, do PT. Por que julgaram primeiro do PT? Porque o do mineiro, quando for julgar agora, que já vai, a maioria das penas vão estar defasadas, né? Vão estar penas que... Ai, fugiu a palavra agora, né? Que ninguém mais vai cumprir pena, né? Já caducou, já passou. Já caducou, já passou do tempo, né? Então, por que o mensalão do PT veio? Primeiro, para impedir o pessoal de olhar para aquele mensalão lá. Né? Prescreveram a palavra, né, dessas penas. Você não se sente assim, gritando sozinho? Porque você não é consenso, né? O seu pensamento, a sua defesa, ela é isolada. Ela é, claro que deve ter outros Marcelos por esse Brasil afora, mas não... Você não se sente... Não estou tão sozinho, né, Hélito? Sou você que me dá esse espaço. Eu tenho um vídeo lá do Bob Fernandes, que eu depois vou pedir para soltar, que ele vai falar de coisas... Por exemplo, ele vai abordar o tema atual da questão do caso Siemens, o caso do mensalão mineiro e o caso do mensalão, por uma outra perspectiva que você nunca vai ver na Globo. Então, a minha fé, a minha esperança é de que as pessoas, com essas oportunidades que eu tenho no blog e que uma TV comunitária responsável como a sua dá para me apresentar, é que o povo começa a procurar, peraí, se eu tenho a liberdade hoje de filtrar um pouco as informações que eu recebo da Globo, deixa eu dar uma olhadinha aqui na internet, porque você pode fazer isso, pelo menos olhar o outro lado da verdade. E a gente não está sozinho, tem bastante gente. Bom, daqui a pouco a gente volta nesse assunto, né? Até que para você possa concluir e falar um pouquinho mais, até fazer a gente entender, né?